Boa noite aos irmãos. Vamos dar início ao nosso culto, culto de oração. Gostaria de pedir à irmã Beatriz que estivesse orando neste momento para que Deus abençoe a cada participante deste culto. Oremos. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, eu te peço, Senhor, para que o Senhor abençoe todos que estão participando desse culto, Senhor. Te peço também para que o Senhor abençoe o irmão Rodrigo e todos que estão participando deste culto, Senhor. Também te peço, Senhor, para que esse coronavírus acabe logo. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 6, nós vamos ler do verso 11 até o verso 16. 1 Timóteo capítulo 6, de 11 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus que todas as coisas vivifica, e de que Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho da boa confissão, que guardes este mandamento imaculado e irrepreensível até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que no tempo próprio há de ser revelada pelo bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver. A ele seja honra e poder sempre eterno. Amém. Amém. Santo, Santo, Pai bondoso, Santo, Santo, Deus poderoso, entregamos nossos corações a Ti em devoção. Pai bondoso, te adoramos. Santo, Santo, exclamamos, pela cruz nós somos redimidos, elevamos nossas mentes em constante adoração. Cristo amado, te adoramos. Santo, Santo, Santo Espírito, enche de poder as nossas vidas. Suplicamos tua graça, teu auxílio e direção. Santo Espírito, te adoramos.
Nesse momento temos colocado aí muitos pedidos de oração nos nossos cultos, nas nossas devocionais, e baseado nesses pedidos, nossas irmãs Marli e irmã Maria de Fátima vão orar nesse momento pedindo, colocando cada um dos pedidos. O irmão que tenha pedido também, depois coloque nos grupos para que a gente possa orar também pelo seu pedido. Feche seus olhos, vamos acompanhar as nossas irmãs nessa oração de intercessão. Oremos. Graça e paz, queridos irmãos. Vamos elevar a Deus neste momento em oração por cada pedido que está sendo exposto, cada pedido de oração que foi feito, que Deus possa abençoar poderosamente toda a nossa igreja, todos os irmãos que estão conosco neste momento. Vamos orar, irmãos. Pai amado, Deus maravilhoso, santo e poderoso Senhor, digno de toda a honra, glória e louvor. Pai amado, nos prostramos diante do altar do Senhor. Queremos em nome de Jesus colocar diante de Ti cada pedido de oração que foi colocado, cada família, cada pessoa, oh Deus, que está implorando a Ti uma bênção, que o Senhor possa abrir os céus, oh Deus, que o Senhor possa abençoar poderosamente cada vida, oh Pai. Nós Te pedimos, Senhor, pelos que estão enfermos, pelos que pegaram esse vírus, que estão com o Covid-19, Deus, que o Senhor possa visitá-los neste momento, que o Senhor possa levar a cura, dar a eles, oh Deus, o refrigério que eles tanto buscam. Deus, tenha misericórdia, faça, Senhor, o impossível. Faça, ó Deus, o impossível, porque o Senhor é o mestre do impossível. Só o Senhor tem esse poder. Que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, visitar nesse instante, ó Deus, cada UTI, cada quarto de hospital, Senhor. Que o Senhor possa estar fazendo, levando a Tua cura a cada um desses, ó Deus, que estão implorando. Deus, que o Senhor possa realmente abençoar cada vida. Abençoe também as pessoas, os enfermeiros, os médicos, todos que estão na linha de frente. Deus, guarda, proteja. Não permita, Senhor, que eles sejam contaminados, ó Deus. Não permita, Pai, que a Tua mão poderosa possa estar sobre cada vida. Abençoe também, ó Deus, as famílias da nossa igreja. Visita, Senhor, cada um que está enfermo, que tem a sua saúde debilitada. Deus, abençoe aqueles que estão desempregados, aqueles que estão com necessidades. Deus, que o Senhor possa fazer o impossível nessas vidas também. Abre portas de trabalho, ó Deus. Abençoa, Senhor, que todos sejam supridos da melhor forma possível. E te pedimos também, ó Deus, aumenta, Senhor, a nossa fé. Que possamos crer cada dia mais no impossível do Senhor. Que possamos ter a certeza, ó Deus, que vamos passar por tudo isso, Deus, fortalecidos pelo poder do Espírito Santo que há em nós. Abençoe a cada um de nós, abençoe, Senhor, a nossa igreja. Derrame, Senhor, as Tuas bênçãos poderosas sobre a vida do nosso pastor Valdomiro, o irmão Rodrigo e todos os demais irmãos. Que o Senhor possa estar visitando nesse instante e que as bênçãos do Senhor se multipliquem sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Poderoso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo, Pai, que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos alimentado, Senhor Pai. Pai, nesse momento, Senhor, nós suplicamos a Ti, Senhor, que o Senhor venha abençoar, Pai, Teus filhos, ó Senhor. Abençoa, Pai, todas as pessoas, ó Pai, em especial, Pai, as famílias, Pai, da Tua igreja aqui na terra, Pai. Abençoa, Senhor, nossas crianças, nossos adolescentes, nossos idosos, ó Pai, que o Senhor possa estar guardando como o Senhor tem feito até aqui, ó Pai. Abençoa, Senhor, a vida e a família do pastor Valdomiro, do pastor Rodrigo, seus familiares, ó Pai. Abençoa, Senhor, aquelas irmãs que estão enfermas, meu Pai, a irmã Lucinei, a irmã Sandra, ó Pai, a irmã Conceição, ó Pai, todos aqueles, ó Pai, que nós não sabemos, mas o Senhor sabe, ó Pai. Ó Pai, obrigada, Senhor, por o Senhor ter nos dado a oportunidade, Pai, de estar sendo alimentado da Tua palavra através das redes sociais, ó Pai. Abençoa, Senhor, a vida dos irmãos, ó Pai, a vida do pastor, da irmã Áurea, da irmã
Letícia, Pai, que tenha trazido o seu devocional com a Tua palavra, para que assim nós possamos, Pai, estar passando, Pai, firme por essa angústia, Senhor. Ó Pai, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha, Pai, abençoar aquelas pessoas, ó Pai, que têm familiares enfermos, que estão, ó Pai, internados, Pai. Abençoa, Senhor, os médicos, enfermeiros, todos aqueles que estão à frente, ó Pai, desta pandemia, Senhor. Ó Pai, consola aquelas familiares que perderam seus entes queridos, que o Senhor possa estar confortando, meu Pai. Ó Pai, assim, Pai, como o Senhor parou o sol, Pai, no meio do céu, por quase um dia inteiro, o Senhor deteve a lua, Pai, nós te pedimos, Senhor, venha, Pai, deter esse mal, essa doença, Pai, que assola, Pai, as famílias brasileiras, como todas as famílias do mundo inteiro, Pai. Ó Pai, dá sabedoria aos nossos governantes, às nossas autoridades, ó Pai, para que eles saibam como agir nessa situação, Pai. Fique conosco, Senhor, nos guarda, continua nos abençoando, abençoa nossos familiares, ó Pai. Transforma, Senhor, aqueles que ainda não te conhecem, que o Espírito Santo possa estar falando ao coração de cada um, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo, Pai. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ouvir a palavra que Deus já colocou no coração do pastor Valdomiro, que ele irá nos trazer nessa noite. Vamos acompanhar. Olá, que a graça e a paz de Jesus seja abundantemente
com você. Nós estamos mais uma vez para meditar na palavra de Deus e o texto que nós vamos usar hoje é Efésios 4, de 11 a 16. O texto nos fala o seguinte: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastor e mestre, com objetivo ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todos os ventos de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas juntas, segundo a justa cooperação, a cada parte efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Nós vamos falar hoje sobre por que nós, o crente, o salvo, aquele que foi resgatado por Cristo, necessita da igreja de Cristo. Às vezes nós ouvimos pessoas dizendo: não, eu não preciso de igreja. Mas nós sabemos que Cristo veio ao mundo, implantou o seu reino e então estabeleceu, fundamentou a sua igreja. E ele salva as pessoas então e coloca-as na igreja. Então nós necessitamos de uma igreja para o nosso desenvolvimento espiritual. Precisamos dela participar porque vamos aprender a vontade de Cristo na igreja. E vamos fazer duas perguntas a título de introdução, e a primeira é: quem me colocou, quem coloca o crente na igreja? O apóstolo Paulo, quando escreve sobre isto, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 18, ele fala: mas Deus dispôs os membros, colocando-os cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Então, Deus é quem coloca um membro no corpo de Cristo, que é a igreja. É Ele que coloca de acordo com a sua vontade, com o seu querer, no lugar, com um dom para realizar o trabalho de Deus. Por isso, nós precisamos da igreja. A segunda pergunta introdutória que nós queremos fazer: para que Deus nos colocou na igreja? Efésios 1, 4 e 6, nós lemos o seguinte: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E diz ainda: para louvor da glória de sua graça,
que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, nós fomos colocados na igreja para que nos tornássemos cada vez mais santos, tanto que nós vamos ver que Paulo diz, olha, há um alvo para ser atingido, e esse alvo é a estatura de Cristo, é Jesus Cristo, nosso alvo. E aqui diz também que para o louvor da sua glória, nós estamos então na igreja para louvar e exaltar a glória do nosso Deus. Vamos ver algumas verdades sobre esse texto, sobre a necessidade que nós temos de participarmos da igreja. Primeiro, a igreja é o lugar do aperfeiçoamento dos santos, daqueles que foram santificados em Cristo, quando nasceram de novo, quando o Espírito Santo transformou, mudou as suas vidas. Então, nós precisamos ser aperfeiçoados, porque nós temos um corpo, uma carne, né, que não é santa e ela nem crê, ela precisa ser dominada. E nós então precisamos ser aperfeiçoados. Por isso que o versículo 11, 12a diz, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastores e mestres, com vista, com objetivo ao aperfeiçoamento do santo. Então, é na igreja que nós aperfeiçoamos a nossa vida cristã. É na igreja que aprendemos de Cristo. É na igreja que nós, então, nos edificamos espiritualmente. Por isso, o objetivo dos líderes na igreja é aperfeiçoar os crentes na verdade, no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é para fazer outra coisa, mas é para edificar a igreja com as verdades ou com a verdade de Cristo para a igreja. Pedro, quando fala na sua segunda carta, no capítulo 1, ele diz algumas coisas importantes que na nossa vida cristã, além daquelas que nós recebemos de Cristo para viver a nossa vida cristã, nós precisamos acrescentar na nossa vida as virtudes de Deus. E ele diz o seguinte, por isso mesmo, vos reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, e com o conhecimento, o domínio próprio, o domínio de si mesmo, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, o amor, com a fraternidade, o amor, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja é o lugar de aperfeiçoamento da nossa vida cristã, da nossa vida em Cristo Jesus. Em segundo lugar, a igreja é o lugar do crente trabalhar para Deus, é a agência de Deus no mundo. E nós lemos aí o versículo 12, a parte B, que diz, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, nós estamos na igreja para desempenhar o nosso serviço a Deus para a edificação do corpo de Cristo. Trabalhamos na igreja para edificar a igreja, o corpo de Cristo. Paulo nos fala sobre essa verdade.
E nós lemos ainda Lucas 10, 12, Jesus falando, e lhes falou o seguinte, a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhador para a sua seara. Então nós somos chamados de trabalhadores de Deus. Trabalhamos na igreja, trabalhamos na seara de Cristo, anunciando, testemunhando do Evangelho de Cristo Jesus. Por isso, nós precisamos da igreja para trabalhar para Jesus Cristo, realizando o seu trabalho, realizando a sua obra. Em terceiro lugar, a igreja é o lugar de aperfeiçoar a fé. Por isso que o versículo 13a nos fala, até que todos cheguemos à unidade da fé. É preciso que haja uma unidade na fé, na maneira de crer em Cristo Jesus. Nós temos que ser uniforme na fé. Nós temos que ter a mesma fé em Cristo, da sua vontade, na sua palavra, nos seus princípios. Nós precisamos então ter uma unidade da fé, todos unidos. Paulo elogia a igreja de Tessalônica, quando no capítulo 1, versículo da segunda carta, capítulo 1, versículo 3, ele fala: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Então ele elogiou essa igreja pelo fato de a fé que estava crescendo, e a nossa fé então tem que crescer e ser aperfeiçoada em Cristo. Ele diz: por causa desta fé que cresce, vocês amam, vocês têm um relacionamento segundo a vontade de Deus. Em quarto lugar, a igreja é o lugar de conhecer plenamente a Cristo. E nós aprendemos na palavra dele que nós precisamos conhecer, já falamos que ele deve ser o nosso alvo. Por isso que Paulo diz, versículo 13b de Efésios 4, e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então nós temos na nossa vida um alvo para a nossa vida cristã, e esse alvo é Cristo. Nosso objetivo é ser igual, parecido com Cristo e lutarmos por isto. Ele nos santificou o nosso espírito e nós temos que agora dominar a nossa carne, vencer as nossas aptidões carnais, para que possamos ser parecido com Cristo. Então o alvo da vida cristã é Jesus Cristo. Nós não vamos então ter como exemplo um ser humano, um líder. Nós temos que ter sobre exemplos e objetivo de crescimento espiritual a Jesus Cristo. E nós ainda lemos em Filipenses 3:8, Paulo falando àquela igreja, diz: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então Paulo diz: olha, tudo eu considero como algo sem nenhum valor, porque a sublimidade do conhecimento de Cristo supera todas as coisas. E eu então perdi tudo
por esse conhecimento, por ter conhecido a Cristo e cada dia conhecendo mais a sua grandeza de vida que ele teve aqui nesse mundo. E ele falou em outro lugar, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Realmente nós devemos conhecer plenamente a Cristo, e o conhecimento que nós devemos ter de Cristo está na sua palavra. Por isso que em outro lugar a palavra de Deus nos diz, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Em quinto lugar, a igreja é o lugar de adquirir a maturidade cristã. Nós lemos aí o versículo 14, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, Paulo está nos dizendo sobre essa maturidade cristã, que como crente não podemos andar como menino. O apóstolo Pedro fala na sua primeira carta, capítulo 2, que nós somos meninos recém-nascidos, mas precisamos usar o leite não falsificado para o nosso crescimento espiritual. E aqui nós precisamos adquirir maturidade, porque Paulo diz, olha, existe muitos ventos de doutrinas que às vezes fora do contexto são tirados da Bíblia e ensinados de uma maneira irresponsável para as pessoas, e muitos então são enganados. Por isso nós precisamos ter maturidade cristã para saber o que nós queremos, o que nós precisamos, e não seguir os ventos de doutrina, porque ele diz que pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Hoje nós estamos vendo pessoas usando a Bíblia, pregando falsas doutrinas, que nós podemos chamar de doutrinas ensinadas ou inventadas pelos homens, mas não tem fundamento real, verdadeiro na palavra de Deus. E por isso que nós lemos em Efésios 4:15a, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo, crescendo em Cristo, aperfeiçoando, adquirindo maturidade em Cristo Jesus, para não ser enganados pelos ventos de doutrina. Em sexto lugar, a igreja é o lugar de seguir a verdade em amor. Então, qual é essa verdade? Nós sabemos que existe só uma verdade absoluta. A verdade absoluta é Cristo. Cristo declarou, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Eu sou a verdade. E ele diz, conhecereis a verdade vos libertará. Ele orou dizendo, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A verdade absoluta é Deus, as verdades dos homens são todas relativas. Por isso que nós temos que crescer na Bíblia, na palavra de Deus, lida com sabedoria e entendida pela revelação do Espírito Santo, entendendo a Bíblia pela revelação do Espírito Santo. Efésios 4:15a nós lemos, mas seguindo a verdade em amor, seguindo a verdade em amor. Precisamos amar a verdade, amar a Cristo, amar a Deus acima de todas as coisas. Nós precisamos, e é na igreja que vamos aprender esta verdade.
E João 3,21, nós lemos: quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, nós precisamos praticar a verdade de Cristo, seus ensinamentos, a sua palavra do Novo Testamento de nosso Senhor Jesus Cristo. E por último, em sétimo lugar, a igreja é o lugar de todos trabalharem juntos. Paulo usa o versículo 16, apresentando a figura de uma engrenagem funcionando. A igreja é como se fosse uma engrenagem funcionando. E ele diz assim: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então a igreja é o lugar de trabalharmos juntos, é o lugar que nós servimos a Cristo, servimos na igreja, servimos fora, e então é o lugar que nós aprendemos a servir a Cristo, a trabalhar junto em cooperação para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4:3, Paulo ainda diz: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, da unidade do Espírito, na paz de Cristo, trabalhamos juntos na igreja, é o lugar de trabalharmos juntos. Concluindo então, Efésios 3:21, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Então, a Deus seja a glória na igreja. A igreja, então, proclama a glória de Deus e exalta o Senhor, adora o Senhor em espírito e em verdade, louva a Deus pelos seus feitos, pela sua bondade, por aquilo que Ele é. Então é na igreja. E a igreja de Cristo Jesus é a igreja onde se crê com inteligência, onde realmente estuda a Bíblia, aprende a Bíblia de uma forma inteligente, porque nós vemos que há muitas maneiras erradas de estudar, de entender a Bíblia, porque não estuda com inteligência, mas é na igreja que nós aprendemos essa verdade. Por isso, nós necessitamos da igreja de Cristo para a nossa edificação, para trabalhar para Cristo, para servir a Ele, para glorificar o nome de Deus. Que Deus nos abençoe nesse momento. Que Deus esteja abençoando a cada participante deste culto, você que participou, você que se alegrou conosco, através dos louvores, através das orações, através da leitura da palavra do Senhor, através da mensagem da palavra do Senhor. Nós agradecemos de coração a participação de cada um dos irmãos, de cada um dos amigos, cada um dos familiares, cada um dos internautas, daqueles que nós nem conhecemos e que têm participado frequentemente conosco. Que Deus esteja abençoando. Convidamos a participarem sempre dos nossos cultos, das nossas devocionais, e também gostaria de convidar aqueles que podem contribuir, para que contribuam com itens da cesta básica. Nós estamos no período de recolhimento, são muitas pessoas que necessitam de cesta básica. Nós temos orado, temos ajudado e vamos contribuir de coração na medida que você tem condição, obviamente, para que pessoas sejam abençoadas através da sua oferta da cesta básica. E também gostaríamos de dar um aviso. Neste domingo, às 19 horas, nós voltaremos com o nosso culto no domingo à noite. Não vai ser mais pela manhã,
Nós estávamos fazendo a escola bíblica de manhã, agora nós vamos fazer o culto, só que à noite. Então, seguindo as regras estabelecidas pelas autoridades, e também nós colocaremos algumas regras, alguns critérios de participação através dos grupos da igreja. Então, nesse primeiro momento, nós como igreja nos reuniremos lá, obviamente limitado devido à pandemia, mas vamos orar para que Deus permita que logo a gente possa retornar às nossas atividades normais. Que Deus esteja abençoando a cada um, tenhamos uma ótima noite de descanso e um restante de semana abençoado na presença do Senhor. Amém.